a primeira lista genealógica da Bíblia! Yay! Mas e se eu provar que existem coisas muito legais a serem descobertas nessas listas genealógicas, você ficaria até o final do vídeo? E se inscreveria no canal? Você se inscreveria? Prazer! Meu nome é Carol, sou cristã e historiadora e sejam muito bem-vindos a essa aventura que é a Bíblia. O capítulo 5 de Gênesis costuma ser o que traz o primeiro desânimo quando alguém está lendo a Bíblia de capa a capa. Pois o fato de termos nomes e mais nomes, números e mais números, soa um pouco tedioso quando não sabemos que cada nome ali escrito continha uma mensagem secreta. Ou seja, se você gosta de códigos secretos, esse aqui se tornará o seu capítulo favorito da Bíblia. E eu tô falando sério, porque quando eu descobri, eu não parava de falar sobre isso para qualquer um que eu encontrava. Mas vamos lá. Esse capítulo vai mostrar a genealogia dos descendentes de Adão, dele mesmo até os 3 filhos de Noé, sendo que somente de Adão até Noé temos as idades de cada um desses primogênitos. Mas eu não vou me ater em relatar as idades de cada um. Isso você pode ler no texto que está na íntegra na descrição do vídeo. Só se lembrem que esses anos são literais e que eles viviam tanto tempo assim porque o seu DNA e o seu estilo de vida estavam mais próximos do Éden do que nós estamos agora. E é importante você saber que essas genealogias normalmente levavam somente o nome dos primogênitos, não porque os filhos mais novos não eram importantes, mas porque o filho mais velho tomaria a responsabilidade sobre toda a família depois que o pai morresse. E posso trazer também uma inferência aqui, dizendo que o filho mais velho lembraria também do Filho de Deus, o unigênito, o primogênito de Deus, quando viesse a essa terra. O que vamos utilizar aqui são os estudos das raízes originais, que nos revela o significado dos nomes próprios da Bíblia. Porém, não se assuste se você pesquisar no Google, por exemplo, o significado do nome Malalel, e não aparecer o mesmo que eu utilizei aqui, porque isso é uma busca realmente difícil, visto que uma tradução direta não é comumente oferecida. Mesmo com um dicionário léxico convencional do hebraico, pode nos trazer alguns desapontamentos. Entretanto, um estudo das raízes originais é gratificante para percebermos esses detalhes fascinantes que veremos a seguir. Ao começarmos pelo nome do próprio Adão, que significa o homem. E logo após temos o nome de Sete, que significa apontado ou mostrado, porque Eva disse, Deus me deu, Deus me mostrou, me apontou outro filho em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. Lembra que eu disse que normalmente o filho mais velho era colocado na genealogia? Pois bem, Sete não era nem de longe o primeiro filho, talvez não tenha nem mesmo sido o terceiro, porque se analisarmos o capítulo anterior, vemos que quando Sete nasceu, Caim já tinha medo de que o povo da terra o matasse, e Abel morreu sem ter filhos, pelo menos não foi registrado, e depois Caim se casou, depois dessa situação, então certamente Adão e Eva tiveram outros filhos nesse meio tempo. E agora, Caim era o primogênito, mas perdeu esse posto na genealogia por ter sido um criminoso. Era como se ele tivesse sido destituído de sua primogenitura, e Sete nasceu para ser posto e mostrado no lugar de Abel, que teria tido esse posto de primogenitura se tivesse sobrevivido ao ataque do irmão. Já o filho de Sete se chamou Enos, que significa mortal, fraco ou miserável. Vem da raiz anache, ser incurável, usado para tristeza, sofrimento, desgraça ou perversidade, porque foi nos dias de Enos que o homem começou a corromper o nome de Deus. E o filho de Enos foi Cainã, que significa aflição, lamentação ou desgraça. E o filho de Cainã foi Malalel, que vem de Mahalal, que significa santo, abençoado ou glorificado. E El é o nome para Deus. Assim, Malalel significa o Santo Deus. Jered foi o filho de Malalel, que vem do verbo Yarad, que significa descerá. Já o seu filho Enoque significa ensino, instrução ou começo. Ele foi o primeiro de 4 gerações de pregadores. De fato, a profecia mais antiga registrada foi transmitida por Enoque, a qual maravilhosamente trata da segunda vinda de Cristo, visto que é lembrado no livro de Judas lá na frente no Novo Testamento. E deste profetizou também Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo:
Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos anjos para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Judas 14, 15. E se você quiser, comente dizendo que você quer um vídeo especial somente sobre Enoque, porque temos muitas coisas escondidas sobre ele, porque afinal Enoque não morreu. Deus simplesmente o levou para morar com ele no céu, porque o mundo já não merecia alguém que andava perfeitamente com Deus. Bem, Enoque era profeta e recebeu uma profecia sobre o seu filho, Matusalém, que significa sua morte trará, pelo fato de que no ano de sua morte seria e foi o ano em que o dilúvio aconteceu. E por curiosidade, ele foi o homem que mais viveu na história da Terra. Isso mostra a misericórdia de Deus em estender o tempo de graça para os pecadores. Ele também pregava na tentativa de salvar as almas pecadoras e somente em sua morte o fechamento da porta da graça aconteceu e o dilúvio veio. O filho de Matusalém recebeu o nome de Lameque, significando aflição ou lamentação. Lameque sugere ausência de esperança. E vamos finalizar o vídeo de hoje com o seu filho, Noé. O filho dele terá sua própria genealogia, mas Noé tem esse nome derivado de Nachan, trazer alívio ou conforto, como o próprio Lameque explica em Gênesis 5, 29. E eu aposto que até aqui você não achou graça nenhuma, não é mesmo? Mas uma coisa que devemos saber é que os nomes na Bíblia e na cultura judaica no geral não eram escolhidos pela beleza do som ou de forma aleatória, abrindo uma revista ou um site de nomes e escolhendo um de lá. Os nomes eram dados de acordo com um acontecimento que existiu no ato do nascimento da criança ou por um traço de caráter que os pais queriam que o filho carregasse ou até mesmo por um que ele demonstrasse ter na própria hora do nascimento dele. Por isso que na Bíblia vamos ver tantas pessoas mudando de nome após a sua conversão. E em alguns casos o nome também era dado previamente por Deus para profetizar sobre algo que aconteceria, como foi no caso de Matusalém. Com tudo isso em mente, podemos finalmente decifrar esse código. Juntando os significados de todos esses nomes, temos algo assim. Ao homem está determinado mortal penalidade, mas o santo Deus descerá, ensinando que sua morte trará ao sem esperança o descanso. Isso é muito lindo, uma profecia messiânica dita através das primeiras gerações da Terra, para que não houvesse dúvida, mesmo que o tempo estivesse passando, Jesus viria à Terra e nos traria a redenção. Existe uma outra forma de ler esse texto, e eu vou deixar o link da explicação na descrição, mas que também é muito linda. E lembrando que é apenas um sinônimo, ou seja, a Bíblia não se contradisse. São apenas duas versões da mesma maneira, que existem várias versões da Bíblia, porém elas falam da mesma coisa, e no caso de Jesus, ele é o centro de toda a Bíblia. Então olhe isso, o homem, colocado no Éden, caiu, e houve lamentação. E o santo Deus descerá, e ensinará obediência e disciplina, e sua morte trará poder, força, consolo, descanso e paz. Nessa versão temos um detalhe muito forte dizendo que ele ensinará obediência e disciplina para que aí sim a sua morte trouxesse poder, consolo e bem-estar. Deus veio ao mundo como Emanuel, Deus conosco, para nos tirar do charco que é o pecado, para nos ensinar a viver retamente e abandonar de vez o pecado, para que possamos novamente, através de sua morte, sermos reelegíveis para habitarmos no céu com Deus. E essa mensagem enche o meu coração de esperança e me deixa saber se enche a sua também através de um comentário e de uma curtida. E até o próximo vídeo, ou melhor, até o próximo capítulo da Bíblia. Um beijo, tchau!